Ilustres amigos, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre as melhores taxas que estão ótimas e os melhores preços porque caíram com relação ao Tesouro IPCA com juros semestrais. Aquele título que, além de te proteger da inflação, ainda te paga cupons de juros semestrais. Será que eles podem chegar a 6%? Vamos responder esta questão também no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido, clique aí, inscrever-se, ative também o sino da notificação e marque a opção todas, porque diariamente tem vídeo novo no canal. E aqui você já sabe, o melhor investimento é no seu conhecimento. E por que eu falo isso para você? Porque aqui falamos muito do Tesouro Direto. Só que se você não conhece o Tesouro Direto e vai procurar no seu banco, eu já te antecipo, o seu banco vai fazer de tudo para que você não entre no Tesouro Direto. Se não é verdade, escreva aí nos comentários se algum dia o seu bancão te ofereceu investimento no Tesouro Direto. Eu quero saber. E por que eles não investem? Por quê? Não é que eles não investem, eles não indicam para você esse investimento porque os bancões não ganham nada com esse tipo de investimento. E aí preferem indicar outros investimentos, os quais eles ganham. Então entenda como é esse relacionamento. Muito bem, dito isso, nós queremos trazer para você aqui sempre um conteúdo transparente e objetivo para que você não seja enrolado por qualquer outro tipo de investimento que não seja interessante para você. O canal aqui não faz propaganda de ninguém, traz somente informação para você. Começando a falar então aqui do IPCA com juros semestrais. Primeira informação que você precisa saber. Todos esses títulos são títulos considerados longos. Vou repetir, títulos com vencimento longos. É o 2030, que é o primeiro que nós vamos mostrar aqui no gráfico. E aí quando você vai baixando tem os demais, 2040 e 2055, que é o título mais longo do Tesouro. O porquê eu estou falando isso? Não adianta você fazer um investimento num título longo e querer ganhar com marcação a mercado logo ali adiante, dali 1, 2, 3 meses. Por que não vale a pena? Primeiro, você vai pagar um imposto de renda muito alto. Esse é o primeiro ponto. Segundo, você provavelmente não vai dar tempo do efeito dos juros compostos, ou seja, o seu ganho já num período mais distante. Então esse é um segundo ponto que também não conta favoravelmente a você. E o terceiro, é sempre importante quando você comprar, olhar para um título à frente. Se você vai comprar um título longo, já pense qual é o prazo. Se o seu investimento é acima de 10 anos, as oportunidades estão aí nesses títulos que estão excelentes. Bom, dito isso, você deve ter visto que nessa semana, aqui no gráfico você já pode observar, teve alguns dias que a taxa foi a zero. Não é que a taxa foi a zero, é porque os títulos do Tesouro, que tem final par, por exemplo, 2030, com juros semestrais e o 2040, tiveram pagamento então dos cupons, dos juros semestrais no dia 15. É provável que você tenha recebido esse valor na sua conta. E para ter ser feito esse pagamento, o título sai do rol então de títulos ofertados. Isso aconteceu então e ele retornou somente na última terça-feira, dia 15. Então tá aí, é por isso que ficou aqui com taxa zero, tanto 2030 e tanto 2040. E quando ele volta, é importante você entender como fica o preço, que foi uma das perguntas dos nossos internautas nessa semana. Olha, o preço quando volta um preço menor, o que acontece com ele? Acontece o seguinte, como há pagamento dos juros semestrais, o título volta então mais barato. Por quê? Porque você recebeu então um valor de cupom, um valor de juros. E esse valor então, ele deduz então do título. Está aqui para você observar. Veja aí na sua tela, por exemplo, 2030. Era 4067 e ele saiu para 3941 quando voltou. Tá aqui, 4067 para 3941. Então ele volta mais barato. Essa é a relação. É claro que também tem a questão de taxa aí no meio, que é o que nós vamos explicar aqui agora. Só que antes de nós passarmos para cada uma das taxas, eu quero te indicar aqui essa nossa playlist. Se você não entende muito de Tesouro Direto, ou mesmo se você já entende, mas quer tirar alguma dúvida, tá aqui no alto, Mapa do Tesouro, uma playlist completa. E lá você não precisa assistir todos os vídeos. Você olha o título, veja se no título o assunto te interessa e assiste. Eu posso te dizer, muita gente gostou dessa playlist e nós temos colocado vídeos lá, mais ou menos aí a cada semana, a cada mês. Assista que você vai gostar. Vamos direto então falando das melhores taxas e dos melhores preços então, começando com o IPCA 2030 com juros semestrais.
Muito bem, esse título, o que nós temos aqui? Ele começou então, desde que eu venho trazendo aqui em agosto, está aqui à sua esquerda do seu vídeo, bem aqui embaixo. 4,51 era a taxa média de abertura de agosto. São as taxas que nós pegamos todo dia quando abre o Tesouro Direto para comercialização dos títulos e dividimos pela quantidade de dias úteis no mês. Então, em agosto foi 4,51. No mês de setembro, aumentou para 4,67. Em outubro, deu um salto bem gigante, foi para 5,10 a taxa média de abertura de outubro. E em novembro subiu ainda mais, 5,24. E aí, quando houve uma correção em dezembro, as pessoas já acharam, então, que o momento de compra tinha passado. Só que não, era porque nesse mês, então, que nós tivemos no mês de outubro, as taxas dispararam em razão da questão do risco fiscal no Brasil. E nós tivemos lá um problema, então, relacionado à PEC dos precatórios. E como o risco aumentou bastante, as taxas dispararam. Elas voltaram, então, a corrigir aqui no mês de dezembro a 5,05. Só que agora, novamente, olha o que aconteceu. As taxas continuam subindo. E aqui nós devemos esse tipo de alta aqui novamente. Você deve estar acompanhando aí as tensões que temos tido, principalmente aí no mercado internacional. As tensões aí com riscos de conflito militar que nós estamos aparecendo aí, as questões de aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. E se você não está acompanhando, assista aqui no alto aqui, ó, expectativa de mercado. Toda semana eu atualizo. Assista para você entender esse cenário internacional tomando conta da economia. Então tá aí. Você viu que a taxa então de janeiro fechou em 5,46 e agora em fevereiro está em 5,45. Ou seja, claramente uma tendência de alta desde o mês de agosto. E não há aqui uma tendência de correção. Vai anotando aí na taxa média mensal. Ou seja, nos últimos 7 meses você já está verificando o que está acontecendo. Muito bem, mas e na taxa diária? O que está acontecendo no mês de fevereiro? Repara comigo aqui à esquerda do seu vídeo, bem aqui no cantinho, ela começou a 5,43 essa taxa. Nos primeiros dias as taxas vieram caindo. Bom, aí você pode ter pensado, essas taxas caíram e agora vão melhorar. Não, não é isso. Elas caíram porque nós tivemos então aí a sinalização inicial do Copom, do Banco Central, de que nós poderíamos estar chegando ao final da alta de juros no Brasil. Só que na semana seguinte, contrariando aí o comunicado, a ata do Copom, que detalha melhor, já deu outro indicativo, dizendo que não, vamos ter aumento por pelo menos mais 2 meses. Atrelado a isso, há uma possibilidade aí de questões militares lá na Europa, as taxas subiram. E aí repara que já nesse segundo período de fevereiro, elas ficam girando aqui, ó, entre 5,40 e 5,60. Repara que elas não voltam mais para essa parte de baixo. Essa linha que eu coloquei aqui, a 5,40, você verifica que ela delimita essa taxa. E ela fechou então na última sexta-feira a 5,53. É a segunda melhor taxa diária do mês de fevereiro. Só perdeu para essa de 5,57 aqui no dia 14 de fevereiro. Muito bem, dito isso, você já tem aí o cenário de médio prazo, que é o mensal, e o cenário também aí do diário. 5,53 foi a taxa da última sexta-feira, dia 18 de fevereiro. E o melhor intervalo de taxas que nós temos aqui desde o ano de 2021, volto a repetir, pego as taxas lá para trás para que você entenda. Então, de aproximadamente aí os últimos 14 meses, desde janeiro de 21, nós temos um intervalo aqui que vai de 5,09 a 5,64. Essa aqui são as 25% melhores taxas. Então veja que está em 5,53. E essa taxa vem se mantendo aqui como uma das melhores taxas desde a virada do ano. Desde aqui, ó, 30/12, ela entrou então nessa faixa de melhor taxa e vem se mantendo aí, ó, semana após semana, dia após dia. Só que além de ter uma rentabilidade boa, provavelmente você quer ter também um preço barato, porque quanto menos você pagar, você desembolsa menos recursos. Então tá aí, ó, a faixa de melhor preço vai até R$ 4.015. 3.842, que foi o melhor preço, até 4.015. Mas vamos lá então entender então como que estamos então nessa melhor taxa então para você. Olha aqui, ó, nós estamos pegando esse histórico então desde 2021 e eu posso te dizer que essa taxa de 5,53 está entre as 5% melhores taxas. 5% melhores taxas para esse título 2030. Tá bom ou não tá ruim?
E em termos de preço, veja, estamos também nos 5% melhores preços. Veja a relação também de preço. O preço tinha aqui, estava oscilando e tinha saído da melhor faixa de preço em novembro. Repara aqui na cor amarela no centro do seu vídeo. O que significa isso? Ele saiu daquela oportunidade dos 25 melhores preços históricos. Saiu no mês de novembro e só foi retornar no finalzinho, aliás, no início de janeiro. Veja aí, ficou quase 2 meses fora. E agora retomando novamente no intervalo de melhor preço. Tá aí as oportunidades se renovando. Se você não entendeu, eu vou fazer um cálculo aqui simples para você entender. Estamos falando de uma taxa de 5,53% para um título, então, que paga Tesouro mais, então, a inflação. Para que você entenda, eu vou colocar aqui na calculadora e que você saiba fazer esse cálculo para não mais esquecer. Esse cálculo aqui é quanto que você vai ter a rentabilidade bruta comprando um título desse. Você tem que projetar a inflação. Como é um título longo, eu prefiro pegar o histórico de inflação no Brasil dos últimos 10 anos, que foi 6%. Só que aqui tem um detalhe. A tendência é que a inflação mundial continue alta. Já tenho falado isso para você aqui. Então, no curto prazo, essa inflação deve ficar alta para esse ano, para o ano que vem. E talvez depois dar uma regularizada. Como eu estou projetando uma inflação para frente, eu vou colocar aqui 6%. Ou seja, colocando para decimal 1,06. E multiplica aqui por 1,0553, que foi a taxa, então, em decimal de 5,53. Quando nós multiplicamos um pelo outro, tiramos menos 1, multiplicamos aqui vezes 100, você chega aí, 11,86%. Essa é a taxa bruta que você ganharia aí no Tesouro Direto se levar até o vencimento. Se você quiser entender um pouco mais, acompanhe aqui nos nossos vídeos. Está aí, 11,86, que é uma boa taxa para quem tem visão de longo prazo. Volto a dizer, visão de longo prazo. Não adianta comprar para querer marcação a mercado em um título muito longo, principalmente nesse ano. Se você já está gostando, deixa aí aquele super like. E olha, gravamos ontem as melhores taxas e os melhores preços do Tesouro IPCA principal. E as oportunidades novamente reaparecendo. Assista para depois não chorar. Vamos falar agora do IPCA 2040 com juros semestrais. Em termos de taxa mensal, você verifica que o cenário é muito parecido com 2030. Qual seja, as taxas subindo, taxas médias mensais desde agosto até o mês aqui de novembro subindo. Aliás, elas vinham subindo desde o mês de junho. Só que como eu vou sempre apagando alguns meses, eu venho mantendo tão somente aqui esses últimos 7 meses. É o 6 vigente e mais o mês atual. Quando chegou no mês de dezembro, também ela caiu. Está aí no centro da sua tela, 5,15. É o único ponto em que a taxa média recuou. Só que agora, novamente, está aqui na sua tela, disparando novamente as taxas em janeiro, chegando a 5,59 e agora a 5,58. Então você repara aqui que essas taxas aqui estão se renovando quando nós estamos falando de taxa média mensal. Na taxa diária, o movimento também foi esse. Veja que ela, em momento algum, passou abaixo de 5,5. E olha, eu tenho trazido o vídeo aqui que essa taxa, comparando o histórico, é muito boa. Estamos olhando sempre para o histórico, para quem tem visão de longo prazo. Ela, em momento algum, passa de 5,50. Veja essa linha cinza. Ela chega a 5,51 e depois, já que a partir do dia 10, ela já volta, dia 10 ela começa a subir. E veja aí que ela se concentra uma boa parte acima de 5,60. Com um detalhe, na última sexta-feira, a taxa de abertura foi a taxa mais alta do mês de fevereiro, idêntica à taxa que nós tivemos no dia 14. Então, as duas taxas mais altas. Repara aí, então, a tendência de curtíssimo prazo. Comparando com o histórico que nós trazemos aqui para o canal, no dia 18 de fevereiro, então, tivemos 5,65. O melhor quartil vai entre 5,20 e 5,71. Vou repetir para você, 5,71 foi a melhor taxa desse título. Se nós tivermos agora, nessa semana, algum estresse, é provável que nós voltemos a ter a melhor taxa histórica desse título. Entendeu o recado? Podemos ter, não estou dizendo que vamos ter, entenda bem a tradução. A taxa já está muito boa para quem tem visão de longo prazo. Agora, quem quer ficar esperando um pouco mais, pode ser que melhore, não é certeza. Falando do preço, o melhor preço, ou seja, o título mais barato, foi R$ 3.900. E aqui o melhor intervalo vai até 4.144. Veja que aqui no dia 18 de fevereiro ele voltou a ficar abaixo de 4.000.
3.978, muito próximo desse menor preço. Muito próximo. Volto a repetir aqui para que você entenda. Não chegou ainda no menor, mas está entre os menores. Resumindo para você, em termos de taxa e em termos de preço, pegando os dados desde 2021, nós temos aqui as melhores taxas aqui estão entre as 4% melhores. Essa taxa de 5,65 está entre as 4% melhores taxas desse título. Anotou aí? E em termos de preço, os 3% melhores preços. Está aqui para você, vai de 3.900,78. Olha aqui, ó. Aqui está 3.900,78, ó, cravado. 3.900 a 3.980. E aí, você tem dúvida que olhando o histórico, as taxas e os preços estão excelentes para quem tem visão? Tá aí para você. Venho mostrando então uma rentabilidade bruta próxima então de 12%. Se você está gostando, ajude aqui o nosso canal. Não custa nada e é só você dar aquele like aí, apertando e apoiando aqui o trabalho que vamos fazendo. E olha, se você quer saber mesmo sobre rentabilidade, ou seja, quais são as melhores taxas no mercado secundário de CDBs com pré-fixados acima de 13% ao ano. CDB vinculado ao IPCA pagando mais de 6,5%. Exatamente isso, mais de 1% em relação a essas taxas. Assista aqui no alto que você vai gostar. Vamos lá. Vamos falar agora do IPCA 2055, o título mais longo do Tesouro. É isso mesmo. Os títulos do Tesouro podem ser que se alterem agora, nessa última semana aí que nós temos de fevereiro. Historicamente, o Tesouro Direto costuma alterar os títulos nesse período. Vamos verificar se eles vão modificar ou não nessa semana. Por isso, o alerta para você que quer comprar antes. Não é indicação, é que você entenda esse movimento. Bom, nesse título também o movimento foi o mesmo. Alta das taxas até o mês de novembro, depois uma queda em dezembro. Só que veja que a queda de dezembro não foi tão significativa como os outros. Chegou a cair aí aproximadamente 12 pontos base na taxa média de abertura. Só que agora, quando subiu, voltou a subir mais forte então. Então você tem aí a taxa média de janeiro, 5,64. Foi a mais alta taxa média dos últimos 6 meses. Em fevereiro está em 5,60, ou seja, está próxima aí e continua alta essa taxa. Bom, olhando no diário, o que nós podemos trazer aqui para você? Vou até fazer a atualização aqui para você nesse momento online, que ficou faltando essa atualização para você entender. Já trazendo a atualização na hora aí para você. Opa, tivemos aqui só um probleminha aqui, né? Vamos fazer uma pequena correção, que aqui é 2022 e aqui a gente já traz na hora. Muito bem, todas as taxas atualizadas aqui no diário. Qual é a situação que nós temos? O cenário é 5,68, que foi a última taxa da última sexta-feira, passou a ser a melhor taxa de abertura de fevereiro. Atenção aí você, a melhor taxa diária de abertura do mês de fevereiro foi na última sexta-feira, 5,68, tá aí a taxa na sua tela. Veja que em momento algum essas taxas novamente baixaram de 5,50. Veja que ela chega a 5,53, mas não baixa. E depois tá aí, ó, só subindo nesse segundo período de fevereiro. Então a tendência no diário também tem sido essa, é para cima, para o alto e avante, como diz o desenho. Tá aí para você. Agora essa taxa tá boa ou ruim? Continua no melhor quartil, que vai de 5,28 a 5,74. 5,68 foi a taxa da última sexta-feira. E em termos de preço, o menor preço foi 3,984. E o intervalo de 25 melhores preços desde o ano de 2021 vai até 4.224. Tá aí o intervalo, tanto em faixa de taxas como de preço, estão bons. Mas estão em que sentido? Vamos verificar aqui. Em termos de taxa, está entre os 3% melhores taxas. E em termos de preço, nós estamos aqui entre os 9% melhores preços. Então, em resumo para você agora, cada um desses títulos. Primeira informação, as oportunidades em termos de taxas estão boas? Estão ótimas, eu diria, olhando para o histórico, ou seja, para o que já passou. Para mim, oportunidades de taxas e de preços em conjunto abaixo de 10% são muito interessantes se você olha para o longo prazo. Ponto 1 aqui para você. Segunda questão aqui, essas taxas podem chegar a 6%? O que fariam essas taxas chegarem lá?
Primeira situação que podem fazer, uma conjuntura externa que piore. Ou seja, nós temos aí um aumento da possibilidade de um conflito militar que nós não sabemos se vai ocorrer ou não. Pode ser uma situação. Segunda situação, aumento da taxa de juros do Fed americano, que vai começar aí em fevereiro. Se o Fed der um cavalo de pau e aumentar rapidamente essas taxas de juros, vai surpreender o mercado. Outra questão, nós estamos em ano de eleição no Brasil. E ano de eleição, a volatilidade é muito alta. Então nós não sabemos exatamente o que pode acontecer. Se tivermos um estresse interno, pode piorar. Só que, por outro lado, se nós tivermos calmaria no mercado internacional e uma eleição que não seja tão conturbada, as taxas podem cair. Aí é uma questão de você olhar para trás e projetar o seu cenário. Para te ajudar, eu gravei um vídeo aqui no canal que fala aqui no alto quais podem ser as oscilações das taxas comparando períodos de eleição 2010, 2014 e 2018. Lá você vai entender com perfeição para onde que podem ir as taxas nesses períodos de eleições. Bom, para finalizar para você, vamos verificar. O 2055 está abaixo dos 10% de melhores taxas e melhores preços. O 2040 também está, com um detalhe, o preço do 2040 está até melhor do que o 2055. Repara aí, por que nós estamos verificando o preço mais barato? Porque houve pagamento de juros dos cupons. Então veja esse detalhe, quando paga os juros, o que acontece? O preço cai, e quando ele cai, aí ele fica mais barato. É por esse ponto. Se fossem períodos de pagamento de juros próximos, o que nós teríamos? O 2055 sempre seria, ou teria uma tendência de ser mais barato. E isso nós reparamos também aqui no 2030. Veja que ele também está com melhores oportunidades de preço. Também houve pagamento de cupons semestrais. Então você verifica, todos os 3 títulos estão aí. Esse é o primeiro, 2030. Esse é o segundo, que é o 2040, para você fazer suas anotações. E aqui o 2055. Todos eles com excelentes oportunidades de longo prazo. Agora é com você. Você fica apostando na taxa de 6% ou você acha que a taxa já está boa e você está comprando? Eu quero saber a sua opinião. Escreva aí no canal. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família. E olha, oportunidades se renovando semana após semana no IPCA com juros semestrais. Um abraço e até o próximo vídeo.